falar sobre o indivíduo solo. E me diz uma coisa, quando do tempo que você era solteira, né, solteiro, se alguém te apresentasse, se o seu amigo chegasse aí e te apresentasse uma pessoa e falasse assim: olha, fulana de tal, ela é mulher, ela tem 30 anos, ela usa vermelho e ela gosta de comer sushi. Isso seria interessante para você? Né? Mesma coisa as meninas aí, se você fosse solteira, ou no caso se você é solteira, chegasse uma amiga e falasse: eu vou te apresentar um cara super interessante, ele tem cabelo preto, ele tem, usa blusa vermelha, ele gosta de usar tênis. Isso seria suficiente para você se interessar de marcar um encontro com ele? Provavelmente não, né? E é mais ou menos assim que acontece quando você é apresentado por um latossolo, por um argissolo. As pessoas normalmente costumam falar, as pessoas não, né? Os cientistas, ou se você tem contato com algum material desse, costumam falar das características desse solo e não do comportamento dele, do que ele se diferencia, como ele vai agir de acordo com cada situação, ou seja, como ele é um indivíduo único, que só vai existir ali naquele local e nenhum outro local vai ser exatamente igual ao outro, né? Então, essa parte, esse cerne que faz uma pessoa ser realmente interessante, também deve ser encarado para diversas outras coisas que você vai aprender. Então a gente vai começar aqui falando sobre os fatores de formação de um solo e no final eu quero que você não olhe mais igual para um latossolo, para um argissolo. Eu quero que você pense nele e pense como que ele vai reagir em determinadas situações de campo. Por exemplo, quando você sabe que tipo de solo você tem numa propriedade, numa fazenda, você pode determinar se aquele solo ele é mais suscetível à compactação ou não. Se aquele solo ele é mais, se ele vai reter mais o fertilizante que você está colocando ali ou não. Se quando a chuva, né, quando chover um determinado período, se aquele solo vai secar mais rápido ou se ele vai, a chuva vai percolar e aquela umidade vai se perder. Então são diversas características que você pode utilizar na hora de fazer uma recomendação a partir desse conhecimento desse indivíduo, certo? E também, não é porque você viu lá no mapa, na classificação dos solos, que a sua área tem um determinado solo predominante, que você não possa encontrar manchas numa propriedade de outro tipo de solo. E é por isso que você tem que investigar, tá? Porque, por exemplo, na fazenda onde eu trabalhava, a gente tinha variações de textura que iam desde 10% de argila até 50% de argila dentro de uma mesma área. Ou seja, era óbvio que tinha diversos tipos de solo ali, apesar do mapa estar apresentando apenas neossolo e latossolo. Então, por isso que é importante a gente fazer essa investigação em cada parte da área. Mas você deve estar pensando: meu Deus, eu vou ter que abrir uma trincheira enorme toda vez que eu quiser saber essa informação? Não, existem dicas simples para você identificar cada tipo de solo que eu vou te passando ao longo do curso, tá? Por enquanto, eu preciso te passar toda a base teórica, depois a gente vai entrando nesses pormenores lá no momento da ação, da recomendação, de dividir a área, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre os fatores de formação do solo. A gente sabe que a gente tem 5 fatores principais de formação do solo. Não quer dizer que são só esses, mas esses são os mais importantes. Por exemplo, material de origem, né, que são as rochas que a gente mais ouve falar, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. Todos esses fatores em conjunto formam aquele determinado solo. Então, por exemplo, se você pegar o fator tempo, não é porque um solo ele é mais velho que ele é sempre um latossolo. Às vezes, dependendo da região onde ele se encontra, né, se ele tiver um clima mais temperado, mais frio, ou se ele não tiver tantos organismos, ou se o material de origem dele for mais duro, vai demorar muito mais tempo para ele se formar, né, para ele se tornar um solo maduro. Ele vai continuar ali sendo um neossolo. Então, não é sempre, o tempo não é um fator linear, certo? Ele é sempre conjugado com esses diversos fatores. Mesma coisa do relevo, né? O relevo contribui bastante para você ter um tipo de solo ou não, independente do tempo. Então,
lembre-se que é a combinação desses fatores, não é um fator só que vai determinar aquele tipo de solo naquele local, tá bom? Então a gente vai começar pelo material de origem, né? Onde tudo começa, onde vai lá dar as características, principalmente de cor, de nutrientes que estão presentes ali de forma natural, né? Textura. Então, e para começar pelas rochas, eu preciso ir um pouco mais para trás na formação da Terra, só para você situar aí de onde que vem cada tipo de rocha e fica mais interessante ainda. A gente sabe que a Terra ela é formada por uma camada mais interna que a gente chama de núcleo, e nessa camada mais interna a gente tem mais presente ferro e níquel, são os componentes, os elementos mais presentes ali dentro do núcleo. Depois a gente tem uma segunda camada, né? Além a gente tem o núcleo mais interno e o mais externo. Depois tem uma segunda camada que é o manto. O manto ele é muito rico em silício e magnésio, são os principais componentes ali. Quer dizer que só tem isso no núcleo e só tem isso no manto? Não, tem diversos outros elementos, mas esses são os principais, os que estão presentes em maior abundância, tá? E depois a gente tem uma camada bem fininha, que se a gente fosse comparar seria uma casca da laranja, que a gente chama de litosfera, onde estão presentes as rochas que irão formar o solo. Então o solo mesmo, onde as plantas estão ali inseridas com as raízes, a gente podia dizer que é só um fiozinho, um cabelinho, uma textura bem fininha comparado com toda essa camada que a Terra tem, não é verdade? E na litosfera estão presentes em maior abundância esses elementos aqui, alumínio, silício, magnésio e oxigênio, tá? E aí vai variar então dos tipos de minerais dependendo da região onde essa rocha se encontrava. Porque lá durante a formação, né, da Terra, imagina aqueles vulcões explodindo, as condições de temperatura e pressão foram formando diferentes tipos, né, de reservatórios de minerais, e aí, dependendo de onde o solo é formado, ele vai ter mais rico esses minerais, tá? Mas a composição básica é essa, alumínio, principalmente silício, né, que é o silicato, magnésio e oxigênio. Tá? E aí, então, a gente tem 3 tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. E você vai entender também que, do mesmo jeito que o solo passa por um processo, essas rochas também passam por um processo, né? Você também não pode olhar elas de um modo estático. Cada uma dessas rochas pode se transformar em outra dependendo da situação, né, em que ela se encontra. E é claro, novamente, a gente não vai ver isso na nossa breve vida humana, mas você tem que entender que essa rocha que está ali, depois ela pode se tornar por exemplo, uma sedimentar pode se tornar uma ígnea, pode se tornar uma magmática, uma metamórfica e assim por diante, tá bom? Então, começando pelas rochas ígneas. As rochas ígneas, elas foram as primeiras a serem formadas no planeta. Por quê? Porque elas vêm da cristalização do magma. O magma teve aquelas explosões quando o planeta foi formado e depois, quando ele foi se resfriando, ele foi se consolidando até formar rochas. Para você entender isso melhor, gostaria que você comparasse com uma calda de açúcar. Imagine uma calda de açúcar ali fervendo no fogão, bem quente. Quando você coloca e deixa ela, né, sobre uma superfície ou na panela esfriando, o que acontece? Ela não vai esfriando e cada vez mais endurecendo? É a mesma coisa que acontece com as rochas ígneas. Só que existem 2 tipos de rochas ígneas. A rocha intrusiva, que é aquela que é formada dentro do solo, né, protegida por uma camada de solo, de pedra, né, de rocha superior. Então imagine um rio de lava passando ali na subsuperfície e aquele rio vai se resfriando aos poucos e se tornando cristalino, né, como uma calda de açúcar. Agora imagine um vulcão, né, onde aquela lava, aquele magma explode e aí vai saindo aquele magma, entrando em contato com o ar vai entrando dentro, né, daquele fogo, daquela lava, e ela vai se resfriando dessa maneira, né? Por isso que as montanhas, a maioria das montanhas são formadas desse jeito, né? Eram na verdade vulcões que agora estão extintos, mas no lugar se tornou uma montanha, que é aquela lava que foi espirrando, entrando em contato com o ar
Imagina de novo esse exemplo da calda de açúcar, né? Se você pegar a calda de açúcar, de um jeito que dê para você pegar com a mão, e começar a introduzir ar nela, né? E fazer esse movimento que, não por acaso, é um movimento que a gente faz para fazer bala de coco, aquela bala muito gostosa que todo mundo briga, né, nos aniversários de criança. Com isso eu quero dizer que então não é porque uma rocha, um solo vem de uma rocha ígnea, que ele vai ser necessariamente um solo mais arenoso, né? Porque você sabe que as rochas ígneas, se forem cristais, elas são mais duras de serem quebradas, né? Principalmente cristal de quartzo. E aí, por isso, vai dar origem a solos mais arenosos, né? Não que ele não vai se transformar no futuro, ele pode se transformar cada vez mais em argila, mas vai demorar muito mais tempo do que um solo de outras origens, certo? Você vai começar a entender ao longo do curso. Mas, pensando desse modo, né? Dessas duas formas em que a rocha foi feita, rocha ígnea, intrusiva e extrusiva. Qual que você acha então que é a mais fácil de formar solos argilosos? Obviamente que é a rocha que foi feita pela expulsão da lava, né? Certo? Porque ela tem oxigênio ali, então é facilmente quebrável, mais facilmente quebrável, e com isso vai formar solos mais argilosos. Ok por aí? Então a gente vai falar do segundo tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Pelo próprio nome ela já diz, né? Ela é feita de sedimentos que são compactados ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma montanha que esteja ali presente rochas ígneas, né? E que com a ação dos outros fatores lá de clima, chuva, vento, temperatura, organismos, ela vai se decompondo ali do topo da montanha e vai caindo. Ou então, pode nem ser montanha, mas o rio vai carregando aquelas partículas mais soltas ali da superfície da rocha, vai carregando o rio, a chuva e formando bacias de sedimento, né? E aí imagina que essas bacias ao longo do tempo, conforme os elementos vão saindo ali daquelas partículas e formando um cimento entre elas, né? Imagina que essas camadas vão se compactando cada vez mais e endurecendo. Essas são as chamadas rochas sedimentares. E ali que a gente encontra também muitos fósseis, por exemplo, de animais antigos, justamente porque eles pararam ali no meio do processo e aí eles foram cimentados junto com a rocha, né? Então essas rochas sedimentares, elas normalmente também, dependendo do material de origem, elas podem tanto ser argilosas quanto mais arenosas, porque se ela vem de material de origem mais duro, de uma rocha ígnea mais dura, ela vai tender a formar solos mais arenosos. Se ela vier de rochas ígneas mais moles ou de outros materiais mais moles, né, mesmo rochas metamórficas mais moles, ela vai tender a formar solos mais argilosos. E aí a gente tem um terceiro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, que elas podem ser formadas tanto pelas rochas sedimentares ali, quanto pelas rochas ígneas, que nada mais é do que rochas que se fundem uma nas outras, né? Elas se fundem uma na outra, dependendo de movimentos das placas tectônicas, ou quando ela encontra ali uma temperatura e pressão mais maiores, né? Que fazem com que elas se liquidifiquem um pouco, mas não igual o magma, né? Não igual a lava do vulcão, mas que ela tem uma certa temperatura e pressão que faz com que ela se misture uma na outra. Essas são as rochas metamórficas, então você encontra elas muito naquelas peças de granito que a gente vê por aí, né? E você vê que são cores diferentes ali, às vezes formam até desenhos muito bonitos. São as rochas metamórficas. É a mesma coisa, dependendo do material que ela recebeu, ela vai ser mais suscetível a se tornar um solo mais argiloso ou mais arenoso. Mas, se comparar a rocha ígnea, né, aquela cristalina intrusiva, com a rocha metamórfica, quem que vai ser mais suscetível a formar solo argiloso? A metamórfica, porque ela já passou por um outro processo ali, que quebrou mais as partículas, que entrou mais ar. Certo? Entendeu então a diferença de uma com a outra? Por que é legal a gente saber isso na hora que a gente estiver interpretando ou visitando uma área? Porque dependendo, às vezes você pega na mão um mineral ali e você consegue até ver pela coloração o tipo de mineral e quais são os elementos predominantes ali naquele mineral, de repente. Se você sabe que tem jazidas
de determinado elemento próximo da região, você pode ir formando links de qual elemento, qual nutriente que tem ali presente natural, né, de forma natural, e se sua análise de solo ela está batendo com isso ou não, tá bom? Bom, eu não vou me estender muito nessa questão das rochas, esse aqui é o básico que eu acredito que você precisa saber, e eu vou deixar os links aqui, como eu comentei, lá da USP, no Departamento de Geologia, tem aulas muito interessantes, gratuitas, que você pode assistir, acompanhar, tem também os links de vídeo, material para ler, que eu vou deixar aqui embaixo, para quem quiser se aprofundar nessa parte de rocha, tá? E aí, falando sobre material de origem, qual a influência do material de origem, então, nos atributos do solo, ou seja, nas características do solo? Bom, começando então pela textura, que eu expliquei para vocês aí, porque, né, que forma uma textura mais argilosa ou mais arenosa. Depois, cor, porque dependendo do elemento que está presente ali em maior abundância, ele vai dar uma coloração mais clara, mais escura, vermelho, amarelo, né, cinza. Se tiver presença de material orgânico, uma coloração mais escura, né, ferro, uma coloração mais vermelha. Composição mineralógica, então a gente sabe que tem solos que já são naturalmente mais férteis, que tem mais cálcio, que tem mais magnésio, que tem potássio naturalmente, e outros solos não, né? E o comportamento químico, tudo isso, uma coisa está ligada na outra, né? Porque se ele tem uma composição mineralógica com poucos elementos, se foi lavado o solo ali, se a sílica foi saindo, depois eu vou explicar mais para frente, e sobrou alguns tipos de elementos, né, ou foi ficando mais ácido, ele vai ter um determinado comportamento químico diferente de outro solo que não passou por esse processo de lavação pela chuva, certo? Então a gente tem aqui um gráfico que mostra justamente isso que eu falei, da relação da textura do solo com o tamanho das partículas e, obviamente, os tipos de minerais. Então, quando a gente está falando de minerais primários, a gente está falando desses minerais que eles não foram tão quebrados assim, que eles não estão em partículas menores. Eles provavelmente vêm de rochas ígneas que foram feitas abaixo da crosta, né, que são mais cristalinas, que é o quartzo, o feldespato, micas, anfibórios, olivinas, ou de rochas metamórficas que têm material de origem mais endurecido e que dão origem a esses tipos de minerais. Esses minerais também ao longo do tempo podem ir se transformando um no outro. Então primeiro a gente tem os minerais primários, que são as primeiras partículas que a gente pode chamar de solo, que estão num tamanho que a planta consegue ainda fazer alguma coisa ali. Depois ele vai passando para minerais secundários, que eles têm partículas menores ainda, né? Você vê que ele já vai passando por uma textura argilosa, né? A gente sabe que a areia é uma partícula maior, depois a transição é silt e depois a transição é argila. E aí quando ele faz essa transição de tamanho, ele é chamado mineral secundário, porque a gente tem aí os exemplos dos argilosilicatos, óxido, hidróxidos, caulinita, né, que é um material bastante presente aqui nos solos do Brasil. E aí depois que eles passam de minerais secundários, eles podem se tornar ainda óxidos de ferro e alumínio, que conforme o silicato vai saindo ali, vai sobrando só o ferro, alumínio e oxigênio, né? E aí é um outro tipo de mineral menor ainda que é presente e nos solos argilosos. A gente pode classificar os óxidos de ferro e alumínio, eles só são presentes ali nos solos argilosos, tá? Que foram bastante intemperizados. Isso quer dizer que num solo, por exemplo, que tenha essa composição mineral quartzo, né? Ele só vai ter quartzo, ele só vai ter areia? Não, ele vai ter um pouco de cada mineral. Ele pode ter um pouco de silt, ele vai ter um pouco de argila. Tanto é que na análise de solo você vê separado ali, né? Argila, silt, areia. Ele vai ter um pouco de tudo, mas o predominante é o mineral quartzo, ou o predominante é o feldespato, por isso que ele é classificado assim.